Eu gosto de Assassin's Creed, essa é uma franquia muito importante pra mim. O primeiro jogo que eu joguei no meu 360 foi Black Flag, no longínquo ano de 2015, e eu me recordo até hoje estar estático com o jogo. Como se o que eu estivesse vendo na minha frente fosse magia. Eu joguei todos os jogos da franquia, eu experienciei seus pontos mais altos e seus pontos mais baixos. No dia 15 de maio de 2024, a Ubisoft lançou o trailer para o seu mais novo jogo da franquia, o Assassin's Creed Shadows, e o trailer foi, no mínimo, polêmico. What the hell? E o cerne da polêmica é a escolha do Yasuke como protagonista. E agora você deve estar se perguntando o porquê essa escolha é tão polêmica em primeiro lugar. Talvez os fãs da franquia não passem de um monte de racistas que não aguentam ver um negro no topo. Porém, não é bem assim. Mas para a gente entender qual é o problema, primeiro a gente tem que saber quem foi realmente o Yasuke. Se você não vive embaixo de uma pedra, você provavelmente sabe quem é o Yasuke. Sua figura se tornou muito popular no ocidente nos últimos anos. Mas tudo o que você sabe sobre ele é provavelmente mentira. Mas como já diria Jack o Estripador, vamos por partes. Existem um total de 5 fontes primárias que provam a existência de Yasuke. O mais antigo deles, datado de 27 de março de 1581, encontrado nas crônicas de Oda Nobunaga ou Shinkokoki, um compilado de registros de Otogiushi, um comandante militar e burocrata que acompanhava Oda. Na página 162, Ota escreve o seguinte, abre aspas, segundo mês, 23º dia, um monge preto veio dos países cristãos. Ele parece ter 26 ou 27 anos, e seu corpo é preto como uma vaca. Seu corpo é forte e tem a força de mais de 10 homens. O padre o trouxe para ver o Lorde Nobunaga. Eu sou grato que posso ver coisas tão raras entre os 3 países que nunca foram vistas antes e tão de perto. Tudo graças à grande influência de Lorde Nobunaga. Outros documentos importantes são as cartas dos chedes jesuítas portugueses. E olha que legal, eu nem vou precisar traduzir elas. Brasil! Na verdade não, porque é um português muito rústico. E eu mesmo tive dificuldade de entender. São as seguintes. A primeira, de Luiz Frois, de 14 de abril de 1581. Abre aspas. Logo a segunda-feira, a primeira oitava, foi gente tanta à nossa porta por estar Nobunaga aqui no centro, todos querendo ver o cafre, que a princípio alguns acabaram feridos por pedradas e outros quase mortos. Mesmo com guardas, era tanta gente que arrombaram o portão. Todos diziam que se mostrasse por dinheiro, que ganharíamos com facilidade 8 ou 10 mil cruzados em breve tempo. Era grande e excessivo o desejo de Nobunaga de o vê-lo. Nobunaga mandou chamá-lo, e o padre Organtino trouxe. Fez estranha feita com ele, fazendo-o despir da cintura para cima, não conseguindo acreditar que aquilo era natural e não artificial. Também mandaram chamar os filhos de Nobunaga, e com cada um deles extraordinárias graças. E o sobrinho de Nobunaga, que agora é capitão de Osaka, nos deu 10 mil caixas. Fecha aspas. A segunda carta de Lourenço Mexia, de 8 de outubro de 1581. E diz o seguinte, levou o padre o cafre, o qual nunca foi visto na capital. Todos ficaram pasmos, era tanta gente que vinha o ver que não dava para contar. O mesmo Nobunaga pasmou de o ver, não se podia persuadi-lo que ele era naturalmente negro e não um artifício de tinta. Não se fartava de o ver muitas vezes e falar com ele, pois sabia de forma medíocre a língua do Japão. Ele tinha muitas forças e algumas manhas boas, de qual ele muito gostava. Agora o favorece tanto que o mandou por toda a cidade como um bom homem. Dizem que o fará tono. Antes de falarmos da última carta dos jesuítas, Yasuke também é mencionado em outro documento histórico, redigido cronologicamente após a carta de Lourenço. No diário do samurai Matsudaira Ietada, na sua entrada de 11 de maio de 1582, abre aspas, 19º, dia de Tibei, chovendo, Vossa Alteza os deu um salário. Eles que dizem Deus o presenteou. Ele estava com um homem negro, seu corpo era preto como tinta, tinha 1,80 m, eles dizem que seu nome é Yasuke. Fecha aspas. Essa é a primeira e única menção de seu nome em fontes primárias. O que nos leva à terceira e última carta dos jesuítas sobre o Yasuke, escrita por Luiz Frois em 5 de novembro de 1582, já depois da morte de Oda. Ela diz: temíamos mais por um cafre que o padre Valignano deixou a Nobunaga como seu desejo. Depois de Nobunaga ser morto, ele foi à casa do príncipe e ali lutou por um bom tempo. Um criado de Akechi chegou a ele e pediu sua katana e que não tivesse medo, e a entregou. E outro foi perguntar a Akechi o que faria com o cafre. Ele respondeu: o cafre é um bestial que não sabe de nada, nem é do Japão. Não matem. O deposite na igreja dos padres da Índia. Com isso, ficamos mais calmos.
Vou tocar uma música pra você no menor violino do mundo. E é isso. Isso é tudo que temos do Yasuke. Agora você deve estar confuso, ainda mais com tudo que surgiu do personagem nos últimos anos, mas, como eu disse, mentiram pra você. Até onde sabemos, ele não foi um samurai, apenas portava uma katana. Não há registros dele lutando em batalha alguma do período ou travando duelos. Sequer sabemos seu nome real. Na realidade, ele não passava de uma curiosidade do Oda, que provavelmente só fazia o papel de um serviçal comum, com algumas regalias e direitos a mais dado o interesse de Oda nele, já que envolvê-lo em batalhas corria o risco dele acabar morto. Ele chegou no Japão como escravo, foi presenteado pelos portugueses para Oda, e quando Oda morreu, alguns meses depois, ele foi devolvido para os portugueses. Ele realmente não passa de um rodapé na história de Oda Nobunaga, o que deve estar levando você a questionar o porquê de tantos holofotes nos últimos anos desse personagem que a gente sabe praticamente nada. O que é revisionismo histórico? Hoje em dia, de forma coloquial, não é nada mais que uma pencha utilizado tanto pela esquerda quanto pela direita, mas pela esquerda, de forma pejorativa, para tentar invalidar os argumentos do outro lado em relação a uma discussão histórica. Porém, o revisionismo da história pode ser algo tanto negativo quanto positivo. Revisionismo vem de revisar, rever, muitas vezes novos fatos com provas sustentando vão ser descobertos sobre eventos históricos, e em casos como esses, que há necessidade de revisar o que já sabemos sobre tal evento, para que, com as novas provas, possamos chegar o mais próximo possível do que realmente aconteceu. Porém, a maioria dos casos de revisionismo não se trata da revisão de algo após a descoberta de novas provas, e sim política. Se fala que o Holodomor foi uma fome planejada pelos soviéticos para matar ucranianos. Não faz o menor sentido, porque a fome não só aconteceu na Ucrânia, como ela foi mais grave em outros lugares. Ela aconteceu no Cazaquistão, ela aconteceu na própria Rússia, ela aconteceu na Polônia, que nem fazia parte do... A história não é uma ciência exata. Quanto mais nós voltamos no tempo, maiores são as lacunas entre documentos e artefatos que provam a existência de algo, alguém ou acontecimentos. E é o trabalho do historiador preencher essas lacunas com o que faz mais sentido lógico. A história é uma ferramenta muito poderosa, as pessoas tendem a observar o passado antes de darem um passo para o futuro. Oh my God, bro. Sendo assim, o que já aconteceu mesmo que milhares de anos atrás vai influenciar as escolhas e a forma de pensar das pessoas no presente. Então é lógico que se alterarmos o passado, nós alteramos também como as pessoas pensam no presente. E é a partir desse princípio que revisores históricos a serviço de suas políticas e agendas pessoais trabalham, preenchendo as lacunas deixadas pela história, não com o que é mais provável e o que faz sentido, e sim com sua propaganda política. Afinal, se na Grécia o homossexualismo era normal, por que não seria hoje? E a verdade não importa. Não importa se de fato ser gay na Grécia Antiga era ou não normal, você provavelmente já ouviu essa mentira e acreditou nela. Isso é revisionismo histórico e é por isso que é tão perigoso. Tá, mas o que isso tem a ver com Assassin's Creed? Afinal, a série é ficção? Um dos argumentos mais comuns para tentar defender a inclusão do Yasuke em Ace Shadows, que na verdade nem é um argumento, é só apontar para outros jogos e filmes que mudam a história em nome do enredo da ficção, como Nioh, e outras obras como O Último Samurai, distorcendo completamente seu enredo e sua mensagem para se encaixarem na narrativa. O Nathan não é o último samurai, e sim o Katsumoto, que é baseado na figura do Saigo Takamori, o líder da rebelião de Satsuma e considerado de fato o último samurai. De qualquer forma, obras como Nioh não precisam ser historicamente acuradas, afinal elas não têm pretensões históricas alguma, porém Assassin's Creed é diferente. A franquia sempre se vendeu como uma série historicamente acurada, apesar de erros históricos aqui e ali, a representação dos Templários como completos vilões. Porém, a série pelo menos tentava. O enredo do jogo e os elementos fantasiosos aconteciam em paralelo à história real, de uma forma que eles não a alterassem. Esse inclusive é um dos motivos pelo qual na série nós não jogamos com personagens históricos, porque isso iria interferir diretamente no que de fato aconteceu na vida real, com alterações necessárias na história dos personagens e dos fatos para se adequarem ao enredo do jogo. Ah, mas Assassin's Creed nunca se importou com a curiosidade histórica. O George Washington nunca utilizou um objeto mágico chamado a Maçã do Éden para ver seu futuro como um ditador da América. E
De fato, isso nunca aconteceu, mas como eu disse, os elementos fantasiosos dos jogos não alteram de forma alguma o que aconteceu na vida real. Em Assassin's Creed, George Washington nunca virou o ditador da América, sem falar que a própria Ubisoft vende a franquia como historicamente acurada. Em Assassin's Creed 1, a Ubisoft removeu a besta do Altair do jogo, porque a tecnologia por trás dela simplesmente não existia durante a Terceira Cruzada. E a cada jogo da franquia, os desenvolvedores em entrevistas batiam na tecla da acuracidade histórica dos jogos. Nos últimos 3 ACs, a Ubisoft criou todo um modo de jogo chamado Discovery que tem intenções educativas e que foi distribuído em escolas. Inclusive, eles reiteram tudo que já foi falado desde a AC1. Um dos desenvolvedores fala que um dos motivos pelo qual no novo Assassin's Creed a função de Shinobi e Samurai é dividida é por motivos históricos. Ele fala que não existiam samurais Shinobis e ele tá errado, diga-se de passagem. E em um artigo para Xbox Wire, os desenvolvedores também falam sobre a acuracidade histórica de seu jogo. Enfim, essa narrativa de que Assassin's Creed nunca se importou com a história é uma grande bobagem, o que enfim nos leva ao Yasuke. Essa não é a primeira vez que a Ubisoft muda fatos para puxar uma agenda, isso é algo que já se tornou corriqueiro nos últimos jogos da franquia desde Syndicate. As pessoas só pararam para dizer um basta agora, isso porque desde o início da franquia o período e local histórico mais pedidos pelos fãs é o Japão feudal, afinal Assassinos e o Japão é uma combinação feita no céu, e o Yasuke é um sinal de que o jogo vai ser mais do mesmo que tivemos desde Odyssey. Não ajuda que os escritores do jogo são todos brancos e a historiadora consultada para o jogo fez uma pós-graduação em estudos de gênero e fez sua tese final do curso sobre as relações homossexuais entre monges budistas e crianças. Também tem aqueles supremacistas brancos que só queriam jogar um jogo no Japão com um nativo asiático. Enfim, essa controvérsia tomou uma proporção inimaginável depois do lançamento do trailer. Várias pessoas foram mudar a página da Wikipedia sobre o Yasuke, travando uma guerra de edições nela, porque ela não afirmava que ele era um samurai. Essas pessoas estão tentando mudar o passado bem na sua frente, mentindo que você que está revisando a história e esperando seu silêncio. E os japoneses, eles não gostaram nem um pouco de ter sua cultura e história desrespeitada assim. E a versão mais cara do jogo, ela custa R$650. E de onde surgiu toda essa história e esse interesse de glorificar um personagem aparentemente aleatório dos rodapés da vida de Oda Nobunaga? Thomas Locke? Thomas Locke nasceu na Inglaterra nos anos 2000, participou do JET, um programa de intercâmbio para professores de inglês para a Terra do Sol Nascente. Lá, ele trabalhou como professor de inglês para crianças no ensino fundamental e chegou a se tornar um professor associado na Escola de Lei da Universidade do Japão. Em 2026, ele publicou sua tese universitária titulada A História de Yasuke, o Redentor de Oda Nobunaga, e o resto é história. Locke é a fonte primária de todas as mentiras que são constantemente regurgitadas sobre Yasuke. Em 2019, escreveu e publicou junto de Geoffrey Geard 2 dos livros mais importantes para a completa revisão da figura de Yasuke, que são citados como fontes desde a Wikipédia até a Enciclopédia Britânica, inclusive, na Wikipédia, por ele mesmo, com o pseudônimo de Totoriton, citando seus livros antes mesmo deles serem publicados. Em abril, Samurai Africano, a verdadeira história de Yasuke, o lendário guerreiro negro do Japão feudal. E em maio, Yasuke, a verdadeira história do lendário samurai africano. Em entrevista para o canal do YouTube Black Experience in Japan, Thomas admite em 29 e 37 actual core things about Yasuke himself, they were there. That was what I read in 2009 when I found his first story. There was nothing else extra. And when we make the informed research-based assumptions, em 5:53, you finish it and you put it down, right? Okay. And it's only, at that time, not so much was known about him. So it was only a few paragraphs, maybe a couple of pages, something like that. In comparison to this. E em 28 e 27, Most of the evidence had already been collected by other people, but it needed to be interpreted. It needed to be put in context. o próprio Thomas admite que há muito pouco sobre Yasuke e admite fazer suposições que, por mais que ele diga serem informadas e baseadas em pesquisa, de jeito nenhum tem peso. Pagode de merda, pagão. Levando em conta o quão pouco fontes primárias temos do Yasuke, o Locke não preencheu algumas lacunas na história do personagem, é a história em si que preencheu as lacunas da ficção dele, que é citada academicamente e usada como fonte. Há outros 3 casos curiosos envolvendo Thomas. O primeiro é uma entrevista para o podcast Japanese Studies com a historiadora Jing Lee. Ele reforça que o livro não é ficção e defende ele ser classificado como biografia depois de ser confrontado pela historiadora. New book of yours might read to many like a novel, but to my understanding, you're not a novelist? No, I'm not. I did originally write an academic book of this, which was published in Japanese, and that was, I think, 2017. So the book which you would
find in front of you, African Samurai, is a much more readable version, less academic, far more narrative, though it's still based on the exact factual history. It's just simply not full of references and other things like that. As we talked about earlier, many may read this book as a novel because of, well, apart from the very specific historic background, there's also a lot of depictions of the characters' I guess inner development, but its category on Amazon and Goodreads is biography. Well, personally, I feel like it's more of a historical fiction. So how would you define the nature of this book? Well, there's very, very little there which is actually fiction. There are various scenes which were added because we knew that they might have happened. There's one scene where O segundo em um artigo do Japan Times sobre a controvérsia, defendendo a tese de Yasuke como samurai. Dizia um parágrafo que, abre aspas, o mais revelador sobre Locke, entretanto, é que não há nenhum historiador japonês acreditado que duvida das bonificações de Yasuke como samurai, incluindo Sakujin Kirino, que serviu como corretor de seu livro, O Samurai Africano, e é um expert do país sobre o incidente de Honnoji de 1582, em que se acredita Yasuke estar presente, isso de acordo com Locke. Porém, isso é mentira, e o próprio Sakujin Kirino veio a público no Twitter esclarecer que ele não serviu de revisor para o livro, e foram apenas feitas algumas perguntas a ele. Depois disso, a Japan Times atualizou seu artigo removendo esses trechos. Ups! E o terceiro caso são as diferenças de seu livro entre a versão japonesa e inglesa. Como é citado neste artigo sobre o anime do Yasuke, qual é baseado nas obras de Locke, ele fala sobre um trecho do seu livro que é completamente diferente entre as duas versões. A americana fala que há vários relatos que Yasuke levou a cabeça de Oda depois de sua morte. Já na versão japonesa ele deixa bem claro como isso não faz sentido nenhum e como não há fonte alguma que embase um acontecimento assim. Ele claramente argumenta de má fé, apresentando duas versões diferentes de um acontecimento para públicos distintos, e não preciso nem dizer que isso não é algo bem aceito e nem deveria pela academia. Entre as bizarrices que diz o Locke em seus livros, como afirmar que os japoneses tinham escravos negros, sendo que a rota de escravos sequer existia para o Japão, e que Tamaki Mitsuda, um redentor enviado em uma missão diplomática para Paris em 1864, é descendente de Yasuke. Um motivo, o Locke achou que ele parece negro. Mas o Japão é um país sério e esse tipo de coisa não passa batido. E em julho de 2024, a Universidade do Japão terminou seu contrato com Locke, apagou sua carreira dentro da universidade e teve seu programa deletado. Tudo isso graças à polêmica gerada em torno do personagem por causa de Assassin's Creed. Depois de toda essa polêmica, ele também sumiu da internet e deletou todas as suas redes sociais. Eu acho que não preciso dizer mais nada. O anime, o mangá, o futuro filme e, claro, Assassin's Creed Shadows usam apologeticamente as obras de Thomas Locke como fonte. Mas por quê? Qual é o interesse por trás de enfiar o Yasuke goela abaixo de todo mundo? Qual é o interesse por trás de glorificar a história dessa figura histórica? Bem, propaganda, mas isso vai ter que ficar para outro dia. Esse é um buraco de coelho que eu quero explorar em detalhes no futuro. Alguns meses depois da publicação do trailer de Assassin's Creed Shadows e o debate sobre o papel do Yasuke continua acalorado, de lá pra cá um professor japonês veio defender a tese de Thomas Locke e Yu Hirayama. Seu background é no mínimo suspeito, mas isso não entra em pauta aqui porque é um outro buraco de minhoca em tanto. Mas vários outros professores se posicionaram veementemente contra a tese de Locke e contra o próprio Yu Hirayama. Curiosamente, logo depois da defesa da tese pelo professor, vários artigos brotaram na mídia quase que de forma instantânea e simultaneamente para espalhar sua palavra. De qualquer forma, fica claro que o Yasuke não passa de fato de uma pequena curiosidade da história do Japão e está longe de ser uma figura importante. Já na política, sim, tudo isso teve ramificações políticas. O governo japonês lançou uma investigação contra a Ubisoft por revisionismo da história do Japão, depois de ser levado ao equivalente do Ministério da Cultura daqui pelo deputado Satoshi Hamada. Fora da esfera acadêmica e política japonesa, o debate se manteve o mesmo de sempre, com um dos lados chamando o outro de racista sem qualquer tipo de elaboração, com inclusive apoio da mídia, abre aspas, especializada. Já no Japão, o Yasuke não foi bem recebido pelo público, com milhares de tweets com milhares de likes e vários vídeos no YouTube em plataformas como Nico Nico Douga, se posicionando contra a tentativa de revisionismo histórico da Ubisoft, com direito até uma diss track que ficou extremamente popular.
日本を舞台に繰り広げるのは初めてで俺たち指合いサンシャインでもどうする日本は歴史が深いぞ難航する歴史決定ここで湧いてきたスイートベイビー奴らによればこれからのゲームにはいる識人種が必要不可欠そこで考えピストル出せ風の歴史界で侍信長ケチそこにたまたまやすけこれしかないひらめいたみんなでO último prego no caixão da polêmica veio em 23 de julho de 2024, quando a Ubisoft lançou uma nota justificando seu revisionismo histórico e se desculpando para o público japonês. Porém, o estrago já foi feito. Há alguns meses do lançamento não há nada o que fazer. A comunidade japonesa obviamente não aceitou essa desculpa corporativista e nem deveria. O outro lado, por sua vez, gritou para o nada, tentando convencer as pessoas que o público japonês nunca teve problema algum com a representação do Yasuke, e a Ubisoft estava pedindo desculpa para um bando de racistas, inclusive com artigos da mídia, abre aspas, especializada, defendendo essa tese. Há várias outras coisas que eu posso criticar a Ubisoft aqui, como a confusão com as estações do ano no Japão, com o arroz dando frutos em estação de Sakura, representações culturais não acuradas e a utilização de fotos extremamente recentes, simplesmente arrastadas nos Photoshops em concept art, o time de arte ter pego uma bandeira aleatória que pertencia a um time de tiro japonês para usar em uma de suas artes, levando a Ubisoft a ter que removê-la e pedir desculpa, terem usado uma espada de cosplay do Zoro de One Piece em uma de suas campanhas publicitárias sem perceberem a escrita na base da espada, se referindo ao mangá, até terem colocado uma remixagem de... Who do you think you are? For the people? Hip hop, com música japonesa tradicional para o tema do Yasuke. You serious? Porém, esse vídeo já tá ficando um tanto quanto longo. Eu quero agradecer a todos que chegaram até aqui. Muito obrigado e fiquem com Deus. Olá, originalmente essa parte não era pra estar no vídeo, porém eu sou um preguiçoso e esse vídeo de míseros 20 minutos demorou quase 6 meses pra ser produzido, e a culpa é inteiramente minha. O meu editor Mark começou a editar o vídeo no momento que eu mandei os primeiros áudios pra ele, e do momento que eu terminei de escrever a conclusão para agora, muita coisa aconteceu que é relevante pro vídeo e não podia ficar de fora. Algumas coisas pequenas, como o Funko Pop que retrata um símbolo da destruição das bombas nucleares do Japão, sim, isso é tão sem tato quanto você imagina, até a completa destruição da Ubisoft seguindo o lançamento de Star Wars Outlaws, e agora se fala de uma possível compra deles pelo Xing Ling, além de um vazamento interno deles em que rejeitam a guerra cultural que estamos falando ao longo do vídeo. Porém, a notícia mais relevante para esse vídeo é o adiamento de Assassin's Creed Shadows de novembro de 2024, mês em que esse vídeo vai ser lançado, para 14 de fevereiro de 2025. Junto com o adiamento, a Ubisoft também cancelou todas as pre-orders do jogo e o acesso antecipado. E por fim, os vazamentos para o jogo encabeçados por Tom Henderson, um leaker bastante acreditável da indústria, em que ele revelou que o papel do Yasuke vai ser reduzido no jogo final. E aí, eu acho. Enfim, antes do vídeo acabar, eu quero agradecer o meu editor, o Mark. Sem ele esse vídeo não seria possível. E eu também quero agradecer novamente todo mundo que assistiu o vídeo e chegou até aqui. Eu não gosto de pedir, tanto que tô me indicando só agora, numa parte do vídeo que a maioria das pessoas sequer vão ver. Mas se possível, ia me deixar muito feliz se você deixasse um like e se inscrevesse, ajuda muito no algoritmo. O próximo vídeo vai ser sobre PC98 ou Holy Avenger, eu não sei ainda. Eu acho que vocês vão gostar. E bem, é isso. Eu sou péssimo com finais, como vocês viram na conclusão, então eu espero que esse epílogo traga uma catarse maior para o vídeo. Tudo de bom sempre e fiquem com Deus.ないです。